Tá? Turma, então, ó, bom dia, ok? Espero que todos estejam bem. Qual será o direcionamento da aula de hoje? Tá? Estudar aqui sobre a estrutura da flor ainda. Vídeo passado eu passei para vocês também sobre folhas e flores, tá? Então, na semana passada vocês estudaram um pouco sobre as flores e também sobre as folhas. Professor, o que vai cair na nossa prova? Eu não fiz a prova de vocês, já era para me ter feito, mas estou segurando ela um pouquinho, tá? Já era para me ter entregado ela, mas eu ainda não entreguei. E vai cair sobre flor, tá? Muitas questões sobre flores. E também vai cair do capítulo anterior lá sobre a nossa atmosfera, tá? O negócio de poluição ambiental, aquecimento global lá irá cair, beleza? Mas vai ter umas 5 questões aqui sobre flores, tá? Então, vamos lá. Beleza? Vamos lá agora aqui estudar. Direcionamento da aula de hoje, o que será? Eu vou passar primeiro o slide para vocês e depois a gente vai para o livro didático, tá? Primeiro momento aqui, o slide. Segundo momento, a gente vai para o livro. Vamos lá. Ó, eu já tinha falado para vocês na aula passada sobre a flor, tá? Eu até passei um trabalho. Quem não fez, tá? Dá tempo de fazer. Só que, ó, a pontuação vai ser menor, tá? Da estrutura da flor lá. Muitos alunos, acho que quase todo mundo do sétimo entregou. Deixa eu ver, tem quase 30 alunos, mais de 20. Professor, é que eu ainda não consegui achar uma flor. Tá, então faça um desenho bem bonito. Tá? Então, ó, vamos lá aqui, turma. Aqui você tem uma estrutura de uma flor. Tá? Toda essa estrutura dela aqui, ó, com a estrutura feminina e masculina. Se você olhar essa flor aqui ela é hermafrodita. Por que hermafrodita? Porque ela tem ambos os sexos. Ela tem a estrutura masculina, ó, tá? A estrutura masculina, chamado androceu, tá? E não precisa copiar, tá, Ana? Tá no livro aí, na página que eu falei. Não precisa copiar, tá? Então, aqui, ó, você tem a estrutura masculina, chamado de androceu, tá? E aqui você tem a estrutura feminina, chamado de gineceu, tá? O gineceu é o feminino e o masculino é o androceu. E isso aqui é uma planta hermafrodita, tá? Quando a gente fala uma planta hermafrodita, é aquela que tem ambos os símbolos assim, ó. Ela tem tanto o masculino junto e ela tem também aqui, ó, o feminino, né? Quem joga Free Fire lá aparece, né? No Free Fire lá, para você selecionar o masculino ou o feminino, né? E tem um neutro também, né? Que você não quer se identificar, por exemplo, lá. Mas no Professor, masculino você tava jogando Free Fire, professor? jogava quando prestava, agora não presta mais. Esse negócio de capa, gelo, tá? Mas, ó, aqui, ó, tá? Essa aqui é uma flor feminina. Vamos, uma flor hermafrodita, tá? Que tem ambos os sexos, masculino e feminino. Vamos ver agora aqui, ó, separadamente a estrutura masculina e feminina. Eu estou revisando, a gente já estudou isso aqui, eu vou falar um pouquinho mais rápido. Ó, quem não estudou, professor, eu não estudei. Assista a aula da semana passada, tá? Aula de quinta-feira, porque na quarta foi o PAEB de vocês, ó. Turma, então aqui, ó, o androceu, ele é a estrutura masculina, tá? Lembre-se disso aqui, androceu é a estrutura, tá? Masculina. E importantíssimo vocês saberem que a antera é ela que produz, ó, o grão de pólen. Professor, o que é o grão de pólen? O grão de pólen é que serve para a planta reproduzir. É como se fosse o espermatozoide, o gameta masculino, né? Ele é o gameta masculino, tá? Então, o grão de pólen é produzido bem aqui. Tanto é que quando uma abelha pousa, o corpo dela fica cheio, ó, de pólen. Quando ela voa para uma outra flor, ela vai fazer a polinização, que é a polinização, a reprodução deste vegetal, tá? Então, ó, androceu é a estrutura masculina e a estrutura masculina é organizada aqui, ó, estame. O estame é tudo isso aqui, ó, que tem um filete, né? Ó, como você vê na imagem aqui, você tem um filete, que é a estrutura que sustenta a antera. E lembre-se que a antera produz o grão de pólen, que é a estrutura reprodutora masculina, tá? Onde vai ter o gameta masculino. E agora nós vamos para uma planta feminina. Uma planta feminina é que está localizada aqui no meio.
né? Que você tem um carpelo. O carpelo é toda essa estrutura aqui, aonde você tem o estigma. O que que o estigma produz? O néctar. Para que serve o néctar? Isso, aquele açúcar que atrai os agentes polinizadores. Ou vocês acham, turma, que um beija-flor, uma abelha, elas vão de graça aí na planta? Não. É troca de favores. A planta dá o açúcar e o beija-flor e a abelha dão a reprodução para surgir novos vegetais, entendeu? Então, é uma troca de favores entre eles, tá? Então, a planta vai produzir o néctar, por isso que o beija-flor fica aqui, ó, sugando esse açúcar, sugando esse néctar, a abelha pousa lá, pega esse néctar, né? Depois ela vai levar lá para a colmeia, mas o que que a planta quer aqui? Que ela pouse e que caia, ó, que caia o grão de pólen, ou que ela pegue o grão de pólen aqui na parte masculina. E eu tenho aqui, turma, o ovário e o óvulo. Falei para vocês aqui, ó, o ovário, ele vai dar origem aqui, ó, ao fruto, tá? O ovário dá origem ao fruto. E o óvulo, ele dá origem, ó, à semente. Eu vou perguntar isso na prova para vocês. Lembre-se disso, ó, tá? O ovário dá origem ao fruto, aquilo que você come, e o óvulo dá origem à semente. Tá? O que é a semente, turma? É a estrutura protetora do embrião. O embriãozinho, a futura planta, ela está dentro da semente. A semente, qual é a função dela? Nutrir esse embrião enquanto ele está se desenvolvendo, porque ele não consegue ainda ficar fixo no solo. Ele vai começar a desenvolver suas raízes, ele vai começar a desenvolver suas folhas, para que ele consiga fixar a planta no solo e para que consiga também fazer a fotossíntese. Enquanto não consegue, quem é que sustenta essa plantinha, essa planta, né, lá no solo? É a semente. Tá? Então, a semente, ela tem como principal função dispersar, né, e proteger o embrião que está lá dentro. Lembre-se disso. O ovário é o fruto que você come e a semente, tá, é originada do óvulo. Por exemplo, lá, professor, por que tem frutos sem semente? Porque o desenvolvimento dele foi apenas do ovário. Tá? Geralmente quem faz esse tipo de fertilização é o homem, tá? O homem que faz esse desenvolvimento. Então, geralmente, tá? É o homem que faz com que haja essa produção. Então, quando você come um fruto e ele não tem semente, é porque, turma, só se desenvolveu o ovário. O óvulo não desenvolveu. Tá? Quando você come aquelas uva Thompson, né, que não tem semente, é porque somente o ovário dela se desenvolveu. Quando você come uma banana e não vê nenhum pontinho preto lá, é porque o óvulo não se desenvolveu, só foi o ovário, tá? E lembrando Agora, que... agora eu descobri porque na banana tem aqueles pontinhos. Uhum, tá? Então, é o que acontece, o desenvolvimento. Tá? Então, lembre-se aqui da estrutura feminina, ovário e óvulo, ok? E continuando, turma, sobre reprodução sexuada, eu tenho a fecundação e a autofecundação. Turma, esse processo de fecundação aqui, ele é importantíssimo, ó, para a variabilidade genética, tá? O que é variabilidade genética? Quando você mistura os genes de plantas diferentes. Então, como tem aqui, ó. Eu tenho essa planta e tenho esta aqui, ó. O que acontece? Como é que vai acontecer a variabilidade genética? Elas vão reproduzir, ó, vou reproduzir e elas geraram um filhote. Viu como é diferente? Porque ele tem característica de ambas plantas diferentes. Foi igual nós, papai e mamãe, né? Quando eles deram origem a nós, eles misturaram seu material genético. A gente tem 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Isso faz com que a gente tenha variabilidade genética. Variabilidade genética são genes, né? Diferente aqui, ó, é a variedade de genes que permitem, ó, a diferença entre as espécies, né? É por isso, olha, professor, nós somos espécies iguais, o Homo sapiens sapiens, mas nós temos variabilidade, nós somos, né, diferentes um do outro. É isso que faz com que os organismos tornem-se diferentes, tá? É essa variabilidade genética. Ok? E a autofecundação é quando a planta se autorreproduz, tá? Ela se autofecunda. Mas, professor, quando ela faz a autofecundação, ela é importante para ela? É, turma, porque ela vai estar reproduzindo novas plantas, só que essas novas plantas vão ser
identicamente, tá? Porque ela está fazendo a autofecundação, então ela está gerando clones. São plantas semelhantes. Qual é melhor para ela fazer, professor? A autofecundação ou a fecundação? A fecundação, viu? É muito melhor ela fazer fecundação cruzada com outra planta do que ela se autofecundar. Quer perguntar, Ana? Ó, tá? Então, é importante essa variedade genética. Eu tenho 3 tipos de plantas, tá? 3 tipos de flores. Quais são? Eu tenho uma flor hermafrodita, ó, aqui, ó, uma flor hermafrodita, que tem ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino, tá? E essa flor hermafrodita, por exemplo, ela pode, ó, fazer autofecundação. Ela pode se reproduzir sozinha, porque ela tem estrutura, ó, masculina e também ela tem estrutura, ó, feminina. Só que ela pode fazer mecanismo para evitar a autofecundação. É desenvolver a parte masculina, ó, em época diferente da feminina. Ou então uma seja superior que a outra, né? Uma maior e a outra menor. E eu tenho uma flor feminina. A flor feminina não tem estrutura masculina, só tem a parte, ó, feminina, tá? E eu tenho uma flor masculina, só com um órgão reprodutor masculino aqui, ó, com antera, né? Só com antera. A feminina você só tem aqui o estigma. E eu até falei no vídeo da aula passada que quando você tem uma árvore e essa árvore não dá fruto, tá? E essa árvore não dá fruto, o que que quer dizer, turma? Quer dizer que é uma planta, ó, uma flor masculina. Então, toda vez que você vê uma árvore e essa árvore nunca... Ah, professor, aqui na casa da vovó tem um mamoeiro e esse mamoeiro nunca dá mamão. Por que, professor, aconteceu isso? Porque a flor dele é masculina. Como eu falei para vocês, olha aqui, ó, o ovário e o óvulo estão aonde? Na flor feminina, ó, ou numa flor hermafrodita. Professor, se eu tenho o ovário e o óvulo na flor feminina, então é aqui que vai dar origem ao fruto e à semente. Exatamente. A flor masculina não tem ovário nem óvulo, porque ela é masculina. Então ela não tem. Igual os humanos. O homem pode ficar grávido? Não. Não, porque o homem não tem ovário e não tem útero. Então não tem como o homem ficar grávido. Então, Ou seja, é como se o fruto fosse o filho. como se fosse o filho lá daquela flor masculina feminina, tá? Então, ó, como eu falo para vocês, professor, o meu avô lá na casa do vovô mesmo no quintal tinha, turma, tinha 2 mamoeiros, um do lado do outro. E eu não sabia, né? Eu era mais novo, não sabia. Por que será que tem 2 mamoeiros aqui e tem um que dá flor, tem um que dá fruto e o outro não dá? Eu não sabia, né? E no colégio, no colégio, lá no ensino público, eu não vi isso. Se eu vi, eu não prestei atenção, não dei valor. Mas eu fui aprender na faculdade, quando eu fui estudar. Opa, eu estudei botânica, eu vi. Então era por isso que aquele mamão lá na casa do vovô tinha um que dava fruto e outro que não dava, porque um era flor masculina e o outro era flor hermafrodita. Então dava mamão e o outro não. Um amigo meu, uma vez eu expliquei para ele, ele ficou, meu Deus, eu não sabia disso. Ele mandou derrubar o jambeiro da casa dele. Porque ele queria jambo e não tinha jambo, e também porque caía muitas florezinhas, né? E ele tinha que ficar limpando todo o tempo, então para ele incomodava, né? Ele não queria, ele derrubou. Até falei, não derruba não, deixa essa árvore aí. Isso aqui. Ele derrubou a árvore. E que era um jambeiro masculino, só tinha flor masculina, tá? Então, quando você vê uma planta, uma árvore, uma angiosperma, não vou falar planta, né? Tem que ser as angiospermas, porque são elas que dão origem à flor, somente elas, tá? Nos grupos de vegetais, são 4 tipos de vegetais que a gente tem, e só um grupo que produz flor, tá? Que são as angiospermas. E, falando de novo que isso é redundante mais uma vez, somente as flores feminina e uma flor hermafrodita, tá, turma? Que vão dar origem ao fruto e à semente, tá? E como eu falei aqui para vocês, a variabilidade genética é a variação de genes que permitem as diferenças entre os seres de uma espécie. A autofecundação é quando ocorre, né, quando uma planta hermafrodita com ambos os sexos, masculino e feminino, fecunda a si mesmo, reproduz sozinha, ela não depende de outra planta. Ela fala, quer saber? Eu vou me autofecundar, vou reproduzir sozinho, tá?
E aqui, turma, na reprodução assexuada, as plantas, como eu falei para vocês, elas não têm sistema nervoso, não têm neurônios, mas elas são seres extremamente inteligentes e elas querem, às vezes, evitar a autofecundação. E como elas fazem, turma, para evitar essa autofecundação? Eu não quero reproduzir comigo mesmo, eu quero reproduzir com uma planta diferente, eu quero ter variabilidade genética, eu não quero eu reproduzir comigo, eu quero duas plantas diferentes reproduzindo. O que ela faz, turma? Ela pode amadurecer, como eu falei para vocês, amadurecer os órgãos, tá? Em épocas diferentes, né? Épocas diferentes, tá? Ou, turma, fazer com que, tá? O androceu seja superior. Lembre-se aqui, androceu é a parte masculina e o gineceu é a parte feminina. Tá? Então, o que ele está falando aqui, turma? É você amadurecer órgãos em épocas diferentes ou fazer com que a parte masculina seja maior que a feminina ou vice-versa, que a feminina seja maior que a masculina. Isso você evita a autofecundação, tá? Favorecendo o que, turma? A variabilidade genética. Se eu colocar uma questão assim para vocês, a planta ela tem os órgãos masculino e feminino em posições, em tamanhos diferentes do outro. O que isso favorece? Favorece a variabilidade genética, porque ela não vai estar se autofecundando, tá? Ela vai evitar essa autofecundação. Continuando aqui, eu tenho a polinização. Se eu perguntar para você o que é a polinização, você pode colocar, turma, que é a reprodução sexuada, tá? Você pode responder lá na prova, professor, é a reprodução sexuada. Então, a polinização é o transporte, ele vai transportar o grão de pólen, né, do estame, lá da antera, para o estigma de uma flor. Então, é a transferência, né, do pólen para o estigma. Uma planta para a outra. E quem é que faz isso? Principalmente os animais, né? Aqui você tem beija-flor e principalmente os insetos, tá? Os insetos são os grandes polinizadores, tá? E você também tem o vento. Professor, Oi? a abelha conta? A abelha, sim, a abelha é um inseto. Ela que é o principal polinizador. As abelhas são elas que são responsáveis pela grande polinização, tá? São as abelhas. Elas que estão no topo. Se você colocasse assim o pódio da polinização, quem que está em primeiro? As abelhas. Depois, professor, outros insetos. Depois, alguns pássaros, tá? Então, as abelhas estão no topo, elas estão lá no pódio em número 1, como os agentes polinizadores. Você tem o vento também. E, professor, qual é a importante dessa variabilidade genética? Turma, a variabilidade genética é importantíssima porque ela ocorre através do quê? Da polinização aqui. Tá? Então, a polinização é importantíssima para o quê? Que ocorra a variabilidade genética, o surgimento de genes diferentes, tá? Então, isso é importante de um vegetal. Tá vendo aqui, o vento ou um pássaro ou uma abelha estão fazendo, a fecundação cruzada desta flor aqui, ok? E ainda aqui, turma, mecanismo para facilitar a polinização, eu tenho inflorescência, que é um conjunto de pequenas flores, né, que crescem muito próximas umas da outra. E como elas crescem muito próximas da outra, elas atraem aqueles agentes polinizadores, pássaros, insetos, eles chegam perto, ficam cheios de grão de pólen e fazem a fecundação, a reprodução deste vegetal. Ainda aqui, turma, eu tenho a estrutura masculina, as anteras volumosas, olha aqui, anteras volumosas. Então, eu tenho anteras volumosas. Para quê, professor, que ela vai querer ter anteras grandes, bastante grande, volumosa? Para quê, professor? Para, turma, que ocorra a polinização pelo vento. Às vezes, turma, as plantas também, elas não querem ficar dependentes somente dos animais, de pássaros, insetos.
Às vezes pode ser o vento mesmo que faça essa fecundação, essa reprodução desse vegetal, tá? Nesse caso, até as flores sem querer. Uhum. Elas têm. Ó, lembrando, Toma, que tirando nós, seres humanos, a principal função e existência de animais e vegetais é reproduzir, é gerar descendente, é gerar novos filhos, para que a sua espécie não morra e não entre em extinção. O ser humano não, hoje o ser humano está diminuindo, né? Não querendo ter tanto filho. Mas hoje, para a gente, não é essa questão de reprodução. Para os vegetais, para os animais, é crescer, desenvolver e reproduzir para gerar filhotes. E olha como é que ocorre o processo de reprodução aqui de uma planta, né? Ó, você tem aqui a flor você tem a estrutura masculina e feminina. Aqui na antera, né, você tem o quê? O que a antera produz, turma? O grão de pólen. Esse grão de pólen é levado pelo vento, levado por pássaros, tá? Levados por pássaros. E o que ocorre aqui, turma? Eles polinizam, fazem com que ocorra a polinização, ó, tá vendo? E essa polinização vai acontecer com esse grão de pólen, ele tem um núcleo, ele vai, ó, chegar até onde, turma? O óvulo. Chegou no óvulo, ele fecundou. Quando ele fecundar o óvulo, o que o óvulo vai dar origem? Ao embrião, tá? Esse óvulo aqui, ele vai dar origem ao embrião, tá? Ele dá origem ao embrião. Meio estranho aqui. Ao embrião e também, tá? A semente. Lembre-se que a função da semente é proteger, tá, turma, esse embrião. E o ovário, professor? Se o ovário se desenvolver, ele vai dar origem aqui ao fruto. Olha como é que ocorre aqui bem bonitinho. É por isso que você vê a flor e depois da flor, lá com o tempo, a flor some e ela vai dar origem aqui, turma, a um fruto. Então, ó, tá vendo? O óvulo vai dar origem ao embrião e à semente e o ovário vai dar origem ao fruto. E essa semente, turma, aonde ela cair depois, ó, ela vai se desenvolver, ó, o embrião se desenvolve, fazendo com que, ó, surja a raiz. Por que tem que surgir a raiz, professor? Para a planta se fixar ao solo, ela tem que fixar o solo. Depois surgem as folhas, essa planta se desenvolve, ó, tá vendo aqui? E no futuro mais próximo, ela vai dar origem a uma flor, que é a sua estrutura de reprodução. Lembre, a flor, turma, é a estrutura reprodutiva da planta. Tá? A flor é uma estrutura reprodutiva das angiospermas. A flor está aqui. E essa flor, como eu falei para vocês, ela pode ser de 3 tipos. Pode ser uma flor hermafrodita, com sexo masculino e feminino. Pode ser uma flor feminina. E pode ser uma flor masculina. Ok? Então é assim que ocorre. E, para finalizar essa primeira parte da aula aqui, turma, eu tenho a reprodução assexuada. Como é que ocorre a reprodução assexuada? A reprodução assexuada, ela só ocorre porque é o homem que faz com que ocorra esse processo, tá? Se não fosse o homem, turma, provavelmente não aconteceria, tá? Dificilmente aconteceria. Professor, o que é intermédio? Intermédio é o homem que faz, é quando o homem pega e faz. O homem é o intermediário, ele que está ajudando a fazer essa reprodução, tá? Ok. E para que serve isso, professor? Porque o homem faz a reprodução de plantas por causa disso aqui, ó. Interesse econômico, para ganhar dinheiro. Professor, não é para plantar? Geralmente não, tá? Geralmente é para ganhar dinheiro, vender mudas, né? Vender plantas frutíferas, tá? Então, é geralmente por interesse econômico. E eu tenho 3 tipos. A estaquia, a mergulhia, a alporquia e a enxertia. Eu falei para vocês na aula passada. A estaquia, turma, provavelmente um de vocês já deve ter feito na vida. A estaquia é quando você pega, ó, mudas. Eu vi uma plantinha ali, eu vou tirar um galho. Ó. Você só retira um galho e esse galho você, ó, estaca, né? Você planta, coloca ela. Professor, por que é chamado estaquia? Porque você tem estacas. Professor, para que serve essa estaca? A estaca está aqui. Você pega aquela muda que você retirou, ó,
coloca ela junto com a estaca, coloca ela no solo e amarra ela. Professor, por que ele amarra? Porque, turma, essa muda, ela não vai conseguir ficar em pé sozinha, porque ela não tem raiz ainda. Ela não desenvolveu raiz. Se ela não desenvolveu raiz, ela não consegue ficar em pé, ela não consegue ficar sustentada. Depois, turma, que ele vê que fez raiz, ele retira a estaca e deixa somente a planta aqui, ó, a muda. Ah, eu vou lá e comprei. Compra a muda e depois você enterra, coloca num vaso, coloca lá no solo. Tá? A estaquia, todo mundo faz esse processo, tá? Todo mundo mesmo. Você pode fazer, você pode pegar e plantar, colocar no vaso. Ah, eu vi uma plantinha bonitinha ali, eu vou tirar uma muda. Aí você vai lá, retira e planta, tá? Mas aí você tem que cuidar, regar, tudo mais. Tem que ser um solo adubado, nutritivo, para que essa planta se desenvolva. A mergulhia, turma, é quando você pega o caule, ó, tem que ser um caule mole, e esse caule, ele vai passar, ó, no chão, por baixo do solo, e depois, ó, ele sai. Só que quando ele sair, turma, para ele dar origem, tá, a umas novas folhas, uma nova plantinha, você tem que também ter uma estaca para grudar ele lá e fazer o seu desenvolvimento. Eu tenho a mergulhia, turma, é quando você faz recorte no caule. É bem difícil, tá, fazer, a alporquia, é bem difícil fazer esse processo aqui, porque tem que saber mesmo, porque você tem que fazer um corte superficial. Se for um corte muito profundo, você pode matar esse galho, você pode matar esse vegetal, porque você vai atingir os Essa é mais vasos. para profissionais. Para profissionais, porque se você cortar de forma errada, é igual se você for um médico, um enfermeiro. Você tem que fazer lá um corte. Se você cortar muito profundo, você pode cortar artérias e veias, fazer com que tenha, né, um grande sangramento e a pessoa venha morrer. É a mesma coisa no vegetal. Se cortar muito profundo, você corta os vasos condutores de água e também do açúcar. Agora eu entendi porque dizem que vegetal, que plantas são gente também. Uhum. E, turma, eu tenho a enxertia. O que são mais feitos, turma, é a enxertia e a estaquia, tá? O que mais fazem, porque são processos mais rápidos, é a estaquia. A estaquia, se você colocar no pódio, professor, coloca lá no pódio, primeiro, segundo e terceiro. Quem é o primeiro? O primeiro, a estaquia. O segundo, a enxertia. E o terceiro, a mergulhia, tá? Então, esse é o pódio, tá? E como é que a enxertia utiliza-se, ó, plantas semelhantes. Ah, professor, aqui em casa tinha uma mangueira. Essa mangueira caiu. Eu quero plantar manga maçã, manga não sei o quê. Eu posso plantar 3 tipos de manga? Pode. Mas você tem que fazer o enxerto corretamente, ó. Colocar, tá vendo aqui, ó? Você tem que colocar ele só certinho, ó. Fazer o encaixe, ó, perfeitamente naquele caule que foi cortado. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma planta, ela foi cortada. Olha aqui ela. Deixa eu mudar para vermelho que não está dando para enxergar. Ó, esse vegetal aqui, ó, ele foi cortado. Ficou só o tronco dele aqui, ó. O que que você vai fazer? Você pega um galho, pega esse galho e você corta ele fino, ó. Né, ó, você afinala ele aqui, ó. Você pega o galho e deixa ele assim, ó, bem fino, ó. Igual uma ponta de lápis. Aí você encaixa um outro caule que foi morto, né? De uma planta lá que foi cortada, foi derrubada. Aí você encaixa. E o que que você faz agora? Você pega uma fita, né? E passa aqui, ó. Você amarra, ó, para que ela possa se desenvolver e crescer, tá? Então é assim que faz a enxertia, tá? E turma, essa parte aqui do fruto, tá? E semente, a gente vai ver em outra parte, tá? Em outra aula, beleza? Só vou compartilhar outro negócio com vocês aqui, só aguardem aí. Deixa eu finalizar essa primeira parte.